Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E mais um vídeo aí que nós vamos falar sobre a questão do sol nas plantas, sobre aclimatação e sobre procedimentos de recuperação das plantas, né? Principalmente nesses dias muito quentes de verão, vale muito a pena a gente entender um pouco mais sobre essas questões. Plantas recebidas pelos correios, né? Muitas compramos bonsais, mudas e plantas e recebemos essas plantas embaladas por correio, transportadora. Essas plantas chegam e aí? O que eu posso fazer com essa planta? Já vou colocando a minha planta no sol, deixo a minha planta na sombra. Vamos falar sobre tudo isso aí. E temos também algumas sugestões que tivemos no nosso vídeo anterior, né? Onde neste vídeo anterior nós falamos quando colocar a planta no sol e colocar na sombra. Foi um vídeo assim um pouco mais extenso, esse eu acredito que não vai ser diferente. E trago também a mesma frase que eu falei no outro vídeo, né? Muitas pessoas querem apenas buscar o resultado final das coisas, não querem entender o processo, né? Não querem entender a linha de raciocínio. Por quê? Por que eu preciso fazer isso com as plantas? Algumas pessoas querem apenas escutar. Faça isso ou faça assado, né? Não querem entender o porquê. E é muito importante, galera, se você quer aprender a fazer bonsai, entender o porquê das coisas. Deixa eu enquadrar aqui as nossas protagonistas do vídeo, né? Estamos aqui com o Pithecolobium tortum, estamos aqui com a nossa Erica japônica, estamos ali também com a nossa piracanta e temos aqui um cacto também enfeitando aí o fundo da nossa tela para a gente poder falar sobre esse assunto e vou falar bastante. Então vamos lá, né? Aclimatação, o que acontece com essa questão de aclimatar as plantas? Por que a gente precisa aclimatar? Uma coisa interessante nisso aqui, eu já vou até acredito que responder aí uma sugestão do Gersimar. O Gersimar no vídeo anterior comentou sobre isso, né? Que o Gersimar ele mora no Japão. Temos gente, galera, de tudo quanto é canto do mundo aí assistindo nossos vídeos. Recebo mensagem de gente da Indonésia, Portugal, Espanha, Japão. Temos também uma aluna do nosso curso online que é lá da Europa, acredito que é da Áustria, né? A Lídia, não sei se é da Áustria ou se é da Austrália, um dos dois. Desculpa agora, Lídia, eu me esqueci, né? Mas temos pessoas aí de vários lugares que assistem nosso vídeo, isso deixa a gente também bastante feliz e saber que tem sido aí construtivo, né? Que o nosso canal tem sido construtivo na elaboração do bonsai e no aprendizado também. Então vamos lá, um junípero, né? Não trouxe nem um junípero, vou ter que pegar um junípero porque quando eu olho para a planta eu consigo me expressar melhor. Tem algum aqui? Não tem? Vou pegar. Estou aqui ó, com a muda de um Juníperos horizontalis. Ele não é uma nativa do nosso país, né? Ele é uma planta de origem asiática, né? Se não me engano, ou seja, não faz parte de nós, é uma planta estrangeira, mas dá uma olhada aqui, ó. Minha planta tá bem saudável, com as agulhas crescendo. Até, galera, quando eu comecei a fazer bonsai, o bonsai mudou muito, né? Mudou demais. Hoje em dia tem bastante pessoas assim com vontade de ensinar. Quando eu comecei a cultivar alguns juníperos, bem lá no meu início, há uns 12 anos atrás, as pessoas até falavam, ó, não mexe com junípero, que ele não vai crescer na sua região e vai morrer. As coisas não são bem assim. É possível essa aclimatação, até o pinheiro negro mesmo. Temos aí o Terra Bonsai, Rock Júnior, né, que tem muitos pinheiros negros lá sendo cultivados. Ou seja, vamos lá. Né, essas plantas são plantas estrangeiras e muitas dessas plantas são cultivadas em locais que tem neve. Dá uma olhada nessa foto aí, espero que eu consegui lembrar de colocar essa foto aí, é uma foto de internet, né? Em muitos viveiros de bonsai, em locais onde o frio é muito extremo, nós vemos aí muitos bonsais cobertos por neve. Bacana isso, né? E acaba o inverno, as plantas voltam e tudo isso faz parte da vida dessas plantas. Mas e aí, se eu pego uma planta dessa e trago aqui para cá, para o Brasil, aqui para minha casa, será que essa planta vai sobreviver? Né? Trouxe de lá para cá.
Eu nunca fiz isso, nunca fiquei sabendo de alguém que fizesse também. Mas e aí, se eu pego essa minha planta que está aqui, esse junípero que eu mostrei para vocês, né? Pego e levo para lá, aonde ela vai passar um período lá de inverno, onde ela vai estar cheia de neve. Será que ela vai sobreviver lá? Olha, eu acredito que não. Por quê? Essa planta, ela está aclimatada aqui, né? Ela dentro da sua estrutura, a maneira que ela se preparou para estar crescendo nesse ambiente é uma. Lá é uma outra maneira. Uma outra planta também, que é uma planta de clima frio, né? A Erica japonica, é uma planta de clima frio, você pode pesquisar sobre ela, temos alguns vídeos, né, sobre a Erica japonica no canal. Ela não está me dando tantas flores como eu gostaria, mas eu acredito que talvez não seja a época, mas temos alguns botões saindo aqui, ó. Então, também é uma planta de clima frio. Aqui, galera, na minha região, aqui em Minas Gerais, no sul de Minas, é uma região bem quente no verão. Estamos em período muito quente esses dias e a minha Erica, embora seja uma planta muito sensível, né, está toda bonita com suas folhas e suas flores saindo. Mas e aí? Tudo é questão de aclimatação. E como que eu vou aclimatar uma planta? A minha planta chegou pelo correio, né? Eu vou mostrar para vocês uma imagem ali para a gente ir concluindo essa questão. Dá uma olhada na folha dessa pitanga aqui, ó. Olha o tamanho da folha dessa pitanga, olha o verde da folha dessa pitanga aqui. Vocês estão vendo? Por que que ela tá com a folha desse tamanho e esse verde? Olha a folha dessa ceriça, né? Embora esteja amarela por falta de adubo, mas dá uma olhada no tamanho dessa folha. Por que que as folhas desta planta estão ficando deste tamanho aqui? Aquelas folhas estão grandes daquele jeito, por quê? Para poder absorver mais luz, para poder fazer a fotossíntese, que aquela planta ela está na sombra, né? Ela não está no sol. Por isso as folhas ficam um pouco mais escuras, né? Não vamos entrar muito assim na questão de estudo da fisiologia, mas as folhas ficam maiores para que haja mais absorção de luz. E ao mesmo tempo que às vezes elas ficam maiores, elas ficam também um pouco mais finas. Se eu pego uma planta daquela ali e coloco em um sol pleno, com certeza ela vai queimar todas as suas folhas. Ela vai queimar todas as suas folhas. Pode acontecer que ela vai perder várias folhas. Diogo, ela vai morrer? Ela pode não morrer, mas vai haver esse baque, né? Ela vai queimar as folhas, vai perder as folhas, depois vai começar às vezes a sair novas brotações com folhas menores, né? Por quê? Porque ela não está tendo essa necessidade mais de estar com essas folhas maiores para poder absorver essa luz. Uma coisa que acontece também com as plantas recebidas pelos correios é o seguinte, eu até indico, né? Quando eu faço o envio de alguma coisa, eu sempre falo, olha, por Sedex eu dou garantia total da planta, por PAC eu não dou garantia, porque às vezes algumas plantas que vai por PAC, né, ou por transportadora, que passam muitos dias embaladas no escuro, né, essas plantas têm uma deficiência de luz. As folhas ficam mais fracas, né? As folhas ficam mais finas, às vezes as plantas chegam até com brotações novas, né? Aqueles brotos meio amarelados e meio grandes à procura da luz. E para poder aclimatar essa planta eu vou dar uma regra básica, né? Conforme nós falamos no nosso vídeo anterior, bonsai é observação, cultivo de plantas e observação, mas vamos falar aqui uma regrinha básica. Minha planta chegou, desembalei, tirei a minha planta, né? A primeira coisa é olhar se o substrato está seco. Se estiver seco, é regar a minha planta. Se estiver encharcado, ainda não regue. Deixe a sua planta em um local sombreado, né, que tenha luz, mas não luz direto, por 2 dias. Deixa ela quietinha, a única coisa que vai fazer é regar. Em hipótese alguma, você vai adubar uma planta que chegou do correio, uma planta que chegou na sua casa ou do correio, ou que você comprou uma planta na floricultura. Nós vamos falar sobre isso. Ok? Não adube, deixe por 2 dias ao abrigo do sol, ok? Depois de 2 dias, você vai dar por 2 dias 1 hora de sol para essa planta. Vai colocar ela no sol durante 1 hora, solzinho da manhã, nada de sol do meio-dia.
A partir, né, durante 2 dias, você vai dar 1 hora de sol. Depois, no terceiro, no quarto e no quinto dia, você pode dar aí já 2 horas de sol para essa planta e observando qual que está sendo a reação dessa planta ao receber. As folhas estão queimando, a minha folha está murchando, então volta a planta novamente aí para a sombra, caso isso esteja acontecendo. Mas vamos dando esse sol gradualmente, durante 10 dias. Né, a partir do quinto dia, você vai dar 2 horas de sol pela manhã. Aí a partir do 10º dia, que você viu que a sua planta está bem, né? Você vai notar se apareceu alguma brotação ou não, mas é importante ele estar sadia, ok? Se ela continuou sadia após esses 10 dias, você pode começar aí a dar as 4 horas mínimas de sol para ela por dia. E após 15 dias ou 20 dias, você pode fazer um transplante, se for o caso. Porque muita coisa acontece também em plantas que nós compramos de viveiros, em sites de internet, né? Muitas dessas plantas, galera, muitas não, a maioria dessas plantas, elas são plantas feitas para serem vendidas, né? São plantas feitas para serem vendidas, né? O substrato dessas plantas é uma terra, na maioria das vezes, sem oxigenação. Aqui eu não estou falando com nenhum tipo de vendedor, com nada não. Estou falando plantas de viveiro. Porque é impressionante. Por que que os viveiristas não utilizam um substrato excelente para a confecção dessas mudas? Por quê? Porque eles querem reduzir os gastos. A única coisa que eles querem é que a planta cresça rápido, que a planta cresça bem, se mostre bonitinha, seja colocada em um vaso e vai ser vendida. Ela tem um tempo ali estabelecido para que se tornar uma muda e ser vendida, ou para se tornar um pré-bonsai e ser vendido. Feliz ou infelizmente, essa criação de plantas para venda é desse jeito. Porque às vezes nós compramos mudas em viveiros, em gardens, em floriculturas, e essas plantas chegam, muitas vezes a planta já chega e às vezes ficamos loucos já para transplantar essa planta e ver essa planta aí já se desenvolvendo, já crescendo, mas é preciso passar esse tempo com a planta na nossa casa para que ela reconheça a luz que está ali à volta dela, para que ela reconheça a temperatura também em volta dela. Tudo isso vai fazer a planta se adaptar. Beleza pura? Vamos dar uma olhada em algumas perguntas, né, e algumas sugestões que as pessoas fizeram aí no nosso vídeo anterior. Boa noite, Diogo. Seria legal um vídeo listando algumas plantas que são fortes em raízes e recuperam as raízes bem, e as outras que têm dificuldade em recuperar. Aí uma coisa interessante também que o Leonardo falou, né, em questões de plantas, né? Porque algumas plantas realmente são muito resistentes e muito adaptáveis em qualquer clima. Eu acho que fica assim um pouco difícil a gente listar, é até um pouco nítido, né? Eu falar para vocês assim questões de plantas que são resistentes e plantas que não. Como por exemplo, Pithecolobium é uma planta muito resistente. Ela é uma planta ótima para enraizar, uma planta ótima para crescer e é uma planta que eu sempre indico nos cursos, né? Falar nisso, galera, quem quiser participar do nosso curso online, na descrição do vídeo tem o link aí para você entrar em contato e saber mais sobre o nosso curso online sobre bonsai, ok? Vale a pena. Quer aprender bonsai? Vale a pena investir nesse curso. R$70 só. Então vamos lá. O Pithecolobium, né, é uma planta que eu sempre indico nos cursos. Para quem quer aprender bonsai, precisa conduzir essa planta aqui. Pithecolobium tortum, seja o Pithecolobium do Mossum, porque é uma planta, galera, que nos dá muita coisa. Ela nos fornece as ferramentas necessárias para a gente começar a raciocinar, né? E é uma planta muito resistente. A piracanta também é uma planta muito resistente. Toda planta que pega fácil por estaquia
são plantas resistentes. A piracanta é uma planta que pega muito facilmente de estaquia, Pithecolobium também. O ficus, né? Não adianta nem falar do ficus, porque o ficus é o brutamonte do bonsai. O ficus, para mim, é uma planta, é a planta mais resistente de todas no bonsai, é o ficus, né? E eu tô até para fazer um vídeo do ficus falando sobre essa questão das raízes dele. Pitanga é uma planta resistente também, né? Que se adapta muito facilmente a qualquer clima. E o que seria uma planta que não seria resistente, né, nessa questão de adaptação? Todas as nossas nativas, eu acredito que são plantas resistentes, né? Por exemplo, nós vamos aqui para a Erica japônica, já não é uma planta tão resistente assim, né? Quem aí já cultivou, sabe um pouco da história dessa planta aqui, sabe que é uma planta que dá para se perder com muita facilidade. E a questão dos juníperos, né? Como o bonsai também é muito ligado aí aos juníperos, todo mundo quer ter um junípero ou quer ter um pinheiro como bonsai. E realmente são plantas ótimas, são plantas que eu tenho aí cultivado várias, né? Para poder ter no futuro. Então, juníperos eu acredito que já não são plantas tão resistentes assim para essa questão de adaptação. É preciso assim uma observação maior nessas plantas. Sobre as plantas recebidas pelos correios, seria uma boa, pois você vai estar enviando minhas mudas de ficus, aí já aproveita o vídeo. Então, já vamos mostrar aqui na prática para o Pedro, né, essa questão. O Pedro vai receber aqui, ó, um vaso com 4 mudas de ficus, ok? Mudas bem novinhas, galera. Dá uma olhada como é que essas mudas estão novinhas. E qual que é a recomendação, né, que eu dei para o Pedro e vou estar passando para vocês aqui, no caso de plantas dessa maneira aqui? Embora o ficus seja uma planta resistente, né, uma das mais resistentes, essas mudas aqui, ó, estão muito bem estabelecidas, todas elas, se eu segurar aqui, ó, pela ponta, ela vai estar segura pelas raízes, né? Não é recomendado essa planta chegar porque são plantas que precisam, né, serem separadas, colocadas em vasos individuais com um bom substrato. Então, essa planta chegando lá, eu posso já pegar, a minha planta chegou e já vou sair trocando de vaso? Não, né? A planta ela precisa passar um tempo no ambiente, sobretudo assim, sem minha planta chegar e já colocar lá no solzão, né? Então, o recomendado nesse caso aqui, durante 7 dias, deixa a planta em um local onde vai ter uma claridade ali para ela continuar fazendo a sua fotossíntese, né? Mas sem aquele sol pegando diretamente na planta. Depois desses 7 dias, dá ali um solzinho para a planta, deixa a planta passar ali 1 hora no sol, 2 horas no sol, um sol da manhã. Passou 20 dias, aí sim, vou pegar aqui minha plantinha, vou desfazer o torrão das minhas mudas, individualizá-las em vaso, né, com o substrato legal. E depois dessas plantas individualizadas, o que vai acontecer? Elas vão passar novamente um período na sombra de pelo menos 10 dias, porque mexemos nas raízes ali. Então, por segurança e para uma melhor recuperação, essas plantas voltam a ficar na sombra novamente. E depois que a minha planta começar a enraizar, a gente vê que a minha planta vai começar a se restabelecer e crescer novamente, aí a gente vai voltando a planta para o sol. Na minha região de Presidente Prudente, São Paulo, tirando o inverno, o sol daqui mata fácil as plantas de vaso. Preciso passar sombrite em tudo. Vamos falar um pouquinho sobre o sombrite também. Essa questão do sombrite também que o José Luiz falou, né? No nosso vídeo anterior, eu falei muito sobre a questão do microclima, né? Do microclima criado. Realmente, em alguns lugares, em algumas regiões, o sombrite é uma alternativa para também criar um microclima e diminuir, né, um pouco essa questão da incidência de sol forte em cima de plantas. Mas isso vai variar um pouquinho de espécie, né? E em questão também de aclimatação, porque por mais que um sol seja forte, né,
Se você adaptar essa planta ao sol, ela ficará adaptada a esse sol. É possível uma adaptação sim, mas tudo também vai depender de um microclima, porque essa questão também da cobertura de um sombrite, isso vai favorecer também uma criação de um microclima naquele ambiente, né? Como eu disse também no vídeo anterior, vale a pena assistir esse vídeo anterior depois, né? Aqui no meu jardim eu tenho uma árvore no meu jardim. Essa árvore, ela ajuda também a criar esse microclima. Várias plantas em um local ajudam também que se crie um microclima. E esse microclima é o quê? É a sombra que está ali por cima das plantas? Não. Esse microclima é toda uma umidade que circula naquele local, né? A umidade que sai do chão, a umidade que permanece no ar. Um sombrite pode favorecer a criação de um microclima. Por exemplo, uma casa, se a minha casa é num local deserto, onde não tem nada, é simplesmente, por exemplo, não tem nenhuma mata perto, não tem uma árvore na rua perto. Uma árvore do lado da minha casa parece besteira, mas uma árvore perto da minha casa vai ajudar a ter um microclima diferente no meu quintal. Alguns locais onde é muito destampado, né? Que não tem assim nada que possa ajudar a criar esse microclima, um sombrite também vai ajudar. Agora tudo, galera, é questão de dar certo. Sombrite está dando certo, está sendo feliz, as plantas estão felizes e o cultivador está satisfeito. Beleza, você achou ali o seu ponto. Aqui a Fernanda Borges está perguntando aqui, ó, seus temas são ótimos, tem uma dúvida em relação à aramagem e o sol. Se puder incluir no próximo vídeo seria bacana, vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre intervenções de poda. Quando eu podo uma planta, posso colocar no sol ou minha planta vai para a sombra? E aí, quando eu faço uma aramagem na minha planta ou quando eu faço uma poda na minha planta, quando eu corto um galho da minha planta, a minha planta pode ir para o sol? Pode e deve ir para o sol. É muito interessante, galera, ao assistir os vídeos do canal também, fazer anotações. É muito interessante isso, né? A planta pode e deve ir ao sol. Por quê, galera? Planta na sombra não ramifica, ok? Escrevam isso que eu estou falando para vocês. Planta na sombra não cria ramificações. E uma coisa que nós precisamos para fazer o bonsai é ramificações. Em casas, apartamentos, vocês já repararam quando a planta fica perto da janela? Muita gente já viu isso, né? A planta cresce inclinada. Esse cacto aqui, galera, é uma prova viva disso, né? Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Eu tenho outro ali que é mais nítido ainda, mas no vídeo aqui não vai dar para ver. Ele é um pouquinho inclinado. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui, ó. Se vocês notarem, ele é um pouquinho inclinado para um lado, porque ele fica na beirada de uma parede. Eu tenho um outro ali que eu tenho que virar ele pelo menos 2 vezes na semana, que no prazo de 2 dias, ele é mais grande, mais comprido, né? No prazo de 2 dias ele tomba isso aqui, ó, né? Porque ele fica em um local onde o sol só pega em uma parte da planta. Então, em 2 dias ele se tomba, né? Porque ele quer crescer em direção ao sol. O sol, ele é o estimulador do crescimento de nossas plantas, tanto que para o estilo Moyogi do bonsai, né, aonde nós temos aquela curva em S e um galho sai de fora da curva, o outro galho sai de fora da curva. Por que que os galhos não saem de dentro da curva? Claro, a planta vai me dar galhos dentro da curva, mas digamos na natureza. Por quê? Porque fora da curva é aonde o sol bate. E é ali que vai gerar essa estimulação. Uma jabuticaba, por exemplo, igual essa aqui, ó. Ixi, não deu para ver que o sol atrapalhou. Veja como essa planta aqui está densa, né? Uma limpeza é necessária nessa planta, no interior dela, para quê? Para que entre luz. Porque se a minha planta também fica muito densa, né, no seu interior, muitos brotos lá dentro, talvez brotos principalmente em plantas que estão em fase de construção, muitos brotos lá dentro eles não vão se desenvolver. Por quê? Falta de luz.
O sol é um estimulador de brotação. Por exemplo, fiz uma estilização, aramei a minha planta, fiz várias podas, a minha planta precisa ir para o sol. O sol não tem muita coisa a ver com a copa da minha planta, mas ele tem a ver com as raízes, no questão de abrigar a planta do sol. Porque se a minha planta está debilitada de raiz, a fraqueza por causa do sol aqui na copa dela vai ser maior. Por quê? Pelo que nós vimos no vídeo anterior, sobre a questão da desidratação. Ela não vai absorver o que está embaixo e vai faltar em cima. Mas podei a minha planta, fiz aramagem, qualquer tipo de procedimento nesse sentido, a minha planta deve e pode ir para o sol. Vamos aqui para o hambúrguer, ótimo vídeo, Diogo. Uma pergunta: mesmo quando eu faço um falso transplante, preciso colocar a planta na sombra? Por quanto tempo? Como também falei no vídeo anterior, né? Tudo é questão de observação. Um falso transplante, o que seria esse falso transplante entre aspas, né? Falso transplante é aquela mudança de vaso onde nós não fazemos podas de raízes. Olha, eu sugiro por pelo menos 7 dias você abrigar essa planta do sol. Você não vai ter nenhum tipo de prejuízo de deixar a sua planta abrigada do sol durante 7, 10 dias. Por quê? Pode acontecer às vezes de quebrar alguma raiz, ou seja, eu mexi nas raízes, eu vou estar causando algum tipo de estresse na minha planta, porque ela estava lá toda acomodadinha no substrato, fazendo o possível para estar sobrevivendo ali. E de repente eu chacoalhei, né, aquela sobrevivência da planta. Então eu aconselho, né, a planta ir para a sombra por pelo menos 7 dias, mesmo sendo um falso transplante. Mas tudo é observação. Eu tenho plantas que eu já fiz o falso transplante e coloquei no sol, né? Mas eu aconselho pelo menos 7 dias na sombra. Vamos ver aqui o Evanildo, muito esclarecedor. Diogo, aproveita e deixa a sugestão, se possível, um vídeo nesse estilo sobre cuidados com a alporquia. O que fazer após retirar, quanto tempo deixar se recuperar, quais os cuidados com a brotação, quando começar a direcionar, o que pode ser podado ou não. Nós vamos responder juntamente com essa pergunta, a pergunta do Pedro aqui, ó. Só ficou uma dúvida com relação às mudas. Quando podemos levar essa muda para o sol e como levar? Abordar isso no próximo vídeo, por favor. Vamos responder essas duas perguntas, sobre as mudas e sobre a alporquia. Quando levar isso ao sol? Essa questão da alporquia é o seguinte, né? A minha alporquia, quando eu retiro a minha alporquia e passo a minha planta para um vaso, né? Ela já não faz parte mais daquela outra planta, a minha alporquia foi para um vaso. Vai levar em torno, eu acredito, né? Isso vai depender muito da espécie, do quanto você deixou essa alporquia se enraizar, mas acredito que vai levar em torno mais ou menos aí de uns 30 dias para você começar a dar sol para essa planta. Como eu disse anteriormente aí, né, o sol vai fazer essa planta se desenvolver, vai fazer essa planta se ramificar. E quando que eu vou começar a intervir nessa planta? Quando eu ver que a minha planta está estabelecida. O que é uma planta estabelecida? É eu pegar a minha planta aqui, ó, sai com o torrão e tudo. A minha planta está enraizada. Agora, se eu tô lá com a minha alporquia, passei para um local e tô vendo que a minha planta ali tá bamba no vaso, né? Eu vejo que ela ainda não começou a emitir raízes. Pelos furos de drenagem também podemos ver, né, como que essa planta está. Então, para começar a intervir, quando você perceber que a sua planta está saudável e se desenvolvendo bem. Agora, essa retirada da alporquia, é interessante você deixar aí ela um tempo, né? Por que deixar ela pelo menos uns 30 dias, uns 20 dias? Porque quando retiramos a alporquia, muitas raízes ali se quebram, né? É quase que impossível não se quebrar raízes quando a gente se retira uma alporquia, a não ser que seja uma alporquia aí muito bem feita, que a planta sai de lá, já vai para cá e não acontece nada, né? Mas vai haver perca de raízes ali, vai haver o corte também do cordão umbilical ali que estava ligado, né? De certa maneira uma planta estava ligada na outra. Então vamos tratar isso como se fosse um transplante, né? A gente trata como se fosse um transplante normal. E a questão das mudas é o seguinte,
né, plantei as minhas sementes elas não vão tomar sol direto. Por quê, galera? Que as minhas sementes, quando germinam, quando estão ali as mudinhas, não vão tomar sol direto. Elas são bebezinhos, né? Bebezinhos, a gente tem que cuidar como se fosse bebezinho. Bebezinho a gente não aduba, a gente dá só uma aguinha de leve, né? Porque se um sol quente, principalmente esse sol de verão, pegar naquelas sementinhas que estão ali crescendo, vai queimar, né? Vai queimar. Pode que não vai matar, mas vai queimar, vai dificultar um pouquinho ali esse desenvolvimento. Então é bom nós cultivarmos essas sementes em locais onde não vai ter um sol direto ali, né? E uma umidade controlada também. Por exemplo, isso aqui é uma muda de caliandra, é um tipo de caliandra que eu não conheço ainda, eu ganhei essa semente aqui, ó. Ela ainda não vai para o sol, né? Diferentemente desta outra aqui, né, que já está bem maior, essa aqui é uma muda de Pithecolobium do Mossum, que já está apta a ir para o sol, veja bem. É uma criança ainda, né? Ela não é um bebezinho, mas é uma criança. Está aqui alta, então acredito que uma muda para ir para o sol, com aproximadamente a partir de 20 centímetros, nós já podemos colocar essa muda no sol. Mas aqui entra uma questão seguinte também. Bonsai, a gente está criando o bonsai de baixo para cima, né? Primeiramente o quê? Principalmente quando a muda é de semente ou de estaquia, né? A estaquia também nós precisamos fazer essas estacas na sombra, por questão de desidratação, mas quando a gente vê que está atingindo uma maturidade, a planta está se desenvolvendo bem, como falei no vídeo anterior, não há uma regra específica. Mas se a planta está se desenvolvendo bem, nós percebemos isso, né? Dá uma olhada aqui. Deixa eu pegar um outro berçário para mostrar para vocês. Dá uma olhada nesse berçário aqui, ó. Isso aqui é um berçário de Pithecolobium do Mossum. Dá uma olhada no tamanho dessas mudas. Elas nunca foram ao sol ainda. Dá uma olhada no tamanho que tá. Eu preciso individualizar essas mudas. O que vai acontecer? Eu vou pegar essas mudas, vou individualizá-las e depois que eu individualizar essas mudas, que eu ver que essas mudas começaram a reagir bem, como é o caso dessa aqui, essa é uma muda que veio daquele berçário ali. Eu até adubei ela aqui, ó, com um pouco da borra de café que nós vimos no vídeo anterior, ok? Acredito que foi um vídeo anterior a esse, a borra de café. Ela começou a reagir, tá bonita, não murchou nenhuma folhinha, ainda não está totalmente estabelecida, mas é uma planta que já está apta para ir ao sol. É uma planta que já está apta a receber um movimento de tronco, ou seja, é nítido a gente ver aí, né, quando a planta já está interessante para ir para o sol. Aqui nós vimos a questão do berçário, mas também pode ser uma planta única que eu plantei em um vasinho, como por exemplo essa semente aqui, ó. Ela vai levar aqui mais ou menos uns 20 dias ainda. Mas caso você queira saber assim, em questões de dias, eu acredito que eu não posso te dar uma informação assim em dias preciso. É questão assim de observação mesmo. Você percebeu visualmente que a sua planta está se tornando uma muda madura, uma muda forte, desenvolveu ali um tronquinho? É muito importante também, tudo isso que estamos falando em questão de sol está ligado ao substrato. Pessoal, façam bons substratos para as plantas de vocês. É outra vibe, né? O que é vibe? Não sei. É outra vibe quando cultivamos plantas em bons substratos. Então, percebi maturidade na minha planta. Existe essa conversa também, você olha para a planta, parece que ela fala para você, me dá um solzinho, né? Essa muda aqui, por exemplo, ela já vai sair, né, da parte sombreada ali, daquele local onde ela estava, e já vai participar do sol, né? Já vai receber algumas intervenções, algumas curvas em seu tronco e vai ser cultivada no sol. E agora vamos para a última pergunta, que é muito interessante, né? É sobre a floração. Galera que gosta de plantas frutíferas, galera que gosta de plantas floríferas, quer frutos, quer flores,
sol. Sem sol não há frutos e não há flores. Puramente simples isso. Ah, Diogo, mas eu tenho uma planta aqui que ela está na sombra e está dando flor, né? Se ela tiver no sol, vai dar 10 vezes mais flores. Se tiver no sol, vai dar 10 vezes mais frutos. Isso é muito nítido, né? Às vezes algumas matas, né, que eu percorro, que tem ali alguns pés de fruta, alguma coisa, é nítido a gente ver, galera, como que as plantas não dão frutos dentro dessas matas vazias. Tem um local que eu costumo passear aqui na minha região, que é uma chácara de jabuticabeiras, uma chácara bem grande de jabuticabeiras, e essas jabuticabeiras foram fechadas e tomadas por pés de abacate que cresceram muito mais do que elas, foram tomadas também por bambuzeiros, né? Essa chácara é uma chácara abandonada de jabuticabeiras, né? Foi totalmente tomada por sombras, né? Tem muitos pés de jabuticaba e uma oportunidade eu vou estar fazendo uma tomada lá. Existe no canal, mas nem sei por onde está esse vídeo. E essas jabuticabas não dão jabuticabas. Os pés estão lá, verdes, né? Com poucas folhas, vivos, mas não dão frutas e não se desenvolvem. E à medida que você vai caminhando nessa chácara e vai chegando mais pela beirada, tem os pés da beirada da mata. Os pés de jabuticaba que estão na beirada da mata, que tomam o sol somente de um lado, né? Eles dão muitos frutos, mas naquele lado onde toma sol. E a parte deles do outro lado não dão frutos. Para a gente ver a importância do sol nas plantas, né? Então é muito importante. Plantas floríferas, plantas frutíferas precisam do sol para poder produzirem bem. E tudo isso, pessoal, fechando esse vídeo com chave de ouro, eu falo para vocês. Tudo isso associado a substrato e adubação, né? É diferente, ok? É diferente nós tratarmos uma planta em desenvolvimento para se tornar um bonsai, e é diferente você tratar uma planta em vaso, né? Uma planta que já é um bonsai. Que essa planta que já é um bonsai, os cuidados para ela, se ela for frutífera ou florífera, né? Vai ser para que ela produza, vai ser para que ela permaneça bonita. Uma planta em treinamento para se transformar em pré-bonsai ou se transformar em um bonsai, os meus cuidados, a minha adubação, o meu substrato vai ser para com ela, para quê? Para o desenvolvimento. Pouco me importa frutos ou flores, né? Frutos eu vou tirar, flores eu vou tirar, porque eu quero modelar a minha planta para depois trazer para ela ali os frutos e as flores, ok? Sol e substrato e adubação precisam andar juntos. É uma tríade, né? É uma tríade de um acorde para poder fazer bonsai. Um bom substrato, uma boa adubação e sol. Bonsai precisa de sol. Eu espero que eu não tenha assim bananado muito, né? Que às vezes eu me perco às vezes um pouco na linha de raciocínio. Mas espero ter aí complementado o nosso vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, vale muito a pena dar uma olhada no nosso vídeo anterior também, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E gostaria de convidar também a quem aí quiser e não tiver medo de aprender a arte do bonsai, invista no nosso curso online. É R$70, galera, vale a pena. Convido você a conhecer o curso online. Quer saber mais informação a respeito? Dá um clique aí nesse link que vai estar na descrição do vídeo e me peça lá maiores informações sobre. Tá, beleza pura? Deixa seu joinha, se inscreve em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.